Graça e paz, irmãos, uma ótima tarde, um ótimo dia a todos, que o Senhor venha nos abençoar de maneira extraordinária. Eu quero, através desse vídeo, agora falar da semente que ela caiu numa boa terra e produziu frutos. O Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, no versículo 8, vai nos falar desta forma. Livro de São Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo 8, que vai dizer assim, outra enfim caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e a 100 por um. Versículo 9, e acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. Nos vídeos anteriores nós aprendemos e falamos um pouco, discutimos um pouco em relação à falta de raiz, os cuidados da vida, a falta de estrutura espiritual, fraqueza nos momentos da tribulação. Quando falamos também um pouco aqui, quando nós não estamos enraizados ou enxertados na videira verdadeira, nós não temos estrutura para suportar o dia da tribulação. E a Bíblia vai dizer dessa forma, sede pacientes na tribulação, perseverando em oração. A Bíblia está nos incentivando a ter paciência no tempo da tribulação, e a maneira que nós devemos fazer isso é perseverar orando. Mateus 6 vai falar que vai nos ensinar falando a orar, a maneira que nós temos que orar, dizendo que quando nós entrarmos no nosso quarto, que nós vamos fechar a porta e falar a Deus em secreto, porque o Pai que está em secreto, Ele irá nos recompensar publicamente. Toda a nossa vida cristã, ela tem que estar voltada a uma vida de santidade, um comportamento adequado à palavra de Deus. Em nenhum tempo nós possamos desviar daquilo que a palavra nos conduz, Todas as terras anteriores de Marcos capítulo 4, do versículo 1 ao 20, tratando da parábola do semeador, vai dizer que as três sementes que caíram nas terras anteriores, a boa terra, elas não produziram frutos. Elas até nasceram, mas o sol seca elas, que é as fascinações do mundo, as tribulações, os tempos difíceis da vida, fazem com que elas se entristeçam e logo deixam de caminhar em Cristo, abandonam-se a fé. Se eu não me engano, se não me falha a memória, Timóteo 4, não lembro se é 2º ou 1 Timóteo, vai falar daqueles que apostatarão da fé nos fins dos tempos. Apostar da fé, apostasia é incredulidade, é afastar-se de Deus por completo, não dando crédito à palavra do Senhor, virando de maneira literal as costas para Deus e não deixando que Deus esteja na direção de suas vidas. Agora, uma boa terra, tendo em mente que a semente é a palavra e a terra, o campo em qual foi semeado é os nossos corações. Falando de uma boa terra, a boa terra ela vai produzir crescimento espiritual. Quando nós somos uma terra fértil, uma terra que tem a possibilidade de produzir frutos de excelência na presença de Deus, nós temos aí a característica de um crescimento espiritual segundo a palavra de Deus. Eu gostaria de aproveitar e abrir algumas referências. Todos os irmãos que estiverem assistindo esse vídeo puderem fazer isso, abrir as referências de acordo com o que nós fomos falando, analisando, nós pudéssemos
abrir as referências para ter um entendimento maior. Se você puder e estiver próximo de você uma Bíblia, abra no livro das cartas aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 12, que vai nos dizer assim: porque se há boa vontade, será aceita conforme que o homem tenha, e não segundo o que ele não tem. Efésios 4, também tratando de crescimento espiritual, né? Vai nos ensinar e nos dizer dessa forma, 4,15: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Aleluia, glória a Deus. 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 12, vai nos dizer assim: o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Também em 1 Tessalonicenses 4,10 diz assim: e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo vos exortamos, irmãos, que progredides cada vez mais. Né? Aqui Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses e ele está tratando em questão do amor fraternal, do amor entre os irmãos, e incentivando que venha crescer de fato, dar frutos de excelências na presença do Senhor. Hebreus, cartas aos nossos irmãos Hebreus, no capítulo 6, versículo 1. Hebreus 6,1 vai dizer assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Aleluia, glória a Deus. 1 Pedro 2, vamos lá, 1 Pedro 2, ainda tratando do crescimento espiritual, tratando de estarmos arraigados no alimento sólido em Deus, na palavra do Senhor. 2,2 vai dizer assim, 1 Pedro 2,2: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Desejamos o alimento genuíno, né? Como crianças, para que nós venhamos experimentar um crescimento sólido na salvação de Jesus Cristo, por intermédio de Cristo. Segundo a Pedro, capítulo 1, vamos ver o que aqui está nos falando, versículo 5 e 6. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. O 7 vai dizer: com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é algo sobrenatural, porque Pedro está tratando de crescimento espiritual aqui de uma maneira sobrenatural. Ele está dando detalhes do que é necessário que nós venhamos a ter e crescer e aprender para chegar nesse crescimento espiritual, né? E que nós possamos verdadeiramente seguir esses ensinamentos. Segundo a Pedro 3,8 vai dizer: todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorar. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todo chegue ao arrependimento. Aleluia, isso aqui é muito sério, irmãos.
Muitas das vezes nós temos como tardias as promessas de Deus e nos entristecemos e agimos com o comportamento de uma terra infrutífera, abandonando a fé, se apostatando da fé. Acabamos até deixando de lado as promessas de Deus e impedindo que elas cheguem até nós. Nós queremos alcançar tão rápido essas coisas que nós acabamos ferindo os princípios de Deus, entristecendo o seu coração, deixando de acreditar naquilo que Ele nos prometeu, naquilo que a própria palavra diz que Ele é fiel para cumprir. Um tempo determinado, todas as promessas do Senhor irão acontecer, mas se você se manter num crescimento sólido, né? Tem alguns versículos que nós vamos tratar aqui que vai nos dizer que há um tempo que nós temos que deixar de tomar alimento de criança, de tomar o leite, e começar a tomar um alimento, se alimentar de um alimento sólido, para se fortalecer, para ter maturidade, para gerar experiência, para que as experiências possam alcançar outras vidas. O cristão que não dá frutos, uma pessoa infrutífera, ela é lançada no fogo. Temos que, ainda que pouco, ou médio, ou muito, né? Mateus 4, perdão, irmãos, Marcos 4, no versículo que nós lemos lá no versículo 8, vai falar desses frutos de 30 a 60 a 100 por um, né? Começa se dando um pouco de fruto e aí vai se aumentando até chegar uma quantidade de frutos de excelência em que grandes coisas vão acontecer, né? Muitas pessoas serão alcançadas através desses frutos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, vamos lá ver, Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, vai nos dizer o seguinte, 9:22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus era o Cristo, é o Cristo. Decorridos muitos dias, esse é o 23, 9:23, tá? De Atos dos Apóstolos. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Olha só que quando Paulo começa a crescer na graça, no conhecimento e começa a gerar, a produzir, preparando a terra para produzir frutos, as lutas vêm, as perseguições começam. Em toda a história de Paulo, em todo o tempo aqui, Paulo estava ministrando e pregando o Evangelho. A grande parte do tempo da vida dele ele passou preso, né? Você vê que no início, antes da transformação que Deus fez na vida dele, ele perseguia os cristãos e fazia com que os cristãos, os seguidores de Cristo eram presos, chicoteados e até mortos. Agora ele, passando por tudo isso, passa pela transformação de Cristo e enxertado na videira, ele começa agora a preparar, Deus começa a preparar nele uma terra para gerar frutos e ele começa a sentir na pele tudo aquilo que ele fez com que as pessoas passassem. E é muito forte isso, porque se nós não suportarmos os momentos das aflições, as perseguições, as injúrias, os levantes, os falsos testemunhos contra as nossas vidas, né? O que temos, como teremos experiência e maturidade para viver o sobrenatural, né? Nós estamos aí em tempos que muitos falsos profetas se levantam com falsas profecias, ministrando a palavra que deveria ser para mudança de comportamento, de postura, fazer com que as pessoas se arrependam, que atraiam as pessoas para a presença de Deus. As pessoas estão usando uma palavra, esses falsos profetas, para poder atrair as pessoas com fins lucrativos, né? Eles nem entram no reino, impede aqueles que querem entrar. Assim eram nos tempos de Jesus os fariseus, os doutores da lei. Jesus combateu muito isso e nós também
com a autoridade de Deus e o ensinamento da palavra, também temos que combater esses tipos de heresias e de falsas profecias, falsos homens que se dão, que têm a si mesmo como pessoas doutoradas, pessoas entendidas da palavra, né? E Deus condena pessoas que têm esse tipo de comportamento, né? De fato, Deus ele ama o pecador e abomina o pecado. Então não venhamos nós julgar as pessoas pelos seus erros, pelos seus pecados, mas que nós possamos ensiná-los e reeducar essas pessoas agora com a palavra de Deus, com amor, com sabedoria, com temperança, que, se não me engano, em Colossenses Paulo fala, né, que seja toda a palavra que sai da sua boca uma palavra temperada, né, uma palavra que produza sal, ou seja, uma palavra diferente, uma palavra de quem é representante do reino de Jesus Cristo. 1 Coríntios, cartas aos Coríntios, no capítulo 13, Paulo agora vai tratar agora do amor, né? É uma epístola, uma carta muito conhecida, e ele diz algo muito interessante aqui sobre a exposição desse amor. Eu gostaria de dividir, de ler aqui, os irmãos que tiverem suas Bíblias próximas possam abrir e meditar também, que diz assim, ó: eu agora passo a mostrar-nos ainda um caminho de sobremodo excelente, ou seja, um caminho melhor, um caminho mais abençoado, um caminho de alegria, que vai transbordar nas nossas vidas a graça de Deus. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa e como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Amados, é interessante isso aqui, que Paulo vai falar que eu possa ter tudo, ser alguém sábio, possa ter os dons espirituais e possa realizar grandes prodígios e milagres, possa ser alguém que tenha experiências miraculosas e fantásticas, possa ser que eu seja uma pessoa inteligentíssima, né, doutorada em todos os aspectos de assuntos, mas sem o amor é só como um sino que bate, ou seja, só faz barulho, não tem utilidade diante de Deus para nada. Todo o Evangelho de Cristo, tudo aquilo que engloba o reino de Deus, ele se trata de amor, né? Quando a palavra diz que nós temos que amar ao próximo como a si mesmo, se nós não conseguimos amar ao próximo, isso quer dizer que nós não estamos conseguindo amar nem a nós mesmos, porque se nós amássemos nós mesmos, nós faríamos pelas pessoas aquilo que nós queremos fazer para nós. Esse é o intuito e esse é o ensinamento de Cristo, de que o próximo seja mais importante do que eu mesmo. Quando Jesus trata da parábola das ovelhas perdidas, ele diz que qual é o pastor que não vai deixar as 99 ali que estão sob os cuidados e correr atrás daquela que se perdeu. Ou seja, não se trata de um rebanho cheio, mas se trata de um rebanho completo, que não falte ninguém dentro daqueles que são contados por Deus. Todos aqueles que estão no rebanho de um pastor, foi Deus que colocou, e é necessário que os pastores cuidem dessas ovelhas, porque um dia Deus irá pedir contas e são eles que irão se responsabilizar, né, pelas nossas almas. Essa é uma área muito complexa de se tratar, pelo fato de que
alguns pastores, né, acham que as pessoas se desviam e se afastam e esquecem que elas fazem parte do seu rebanho e de que naquele grande dia Deus irá cobrar deles sobre esta aula. Quantas pessoas têm parado de ir às igrejas, quantas pessoas têm se afastado dos caminhos do Senhor e os pastores, os líderes não têm ido atrás dessas ovelhas perdidas. Cada um irá dar-te conta daquilo que tem como responsabilidade. A Bíblia fala que quanto mais se é dado, mais é cobrado, né? Vamos à continuação da nossa referência aqui. Agora eu gostaria de ler Efésios 4:13 e 4:15 nós já lemos. Vamos ler 4:13 aqui. Até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Varonilidade, a medida de estatura, de crescimento do poder de Cristo. Plenitude quer dizer poder. A tradução da palavra plenitude é poder. Estatura quer dizer altura, crescimento, grandeza. Do poder de Cristo em nós, em mim, em você. É isso que nós temos que produzir para poder alcançar filhos, né? João, em suas cartas, também tratando desse assunto, lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 14, vai dizer assim: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Louvado seja Deus. Vencido o maligno. Aleluia. Glória a Deus. Agora vamos falar de pessoas que, sendo uma terra boa, uma terra que ela produz a 30, a 60 e a 100 por um, ela começa agora a dar frutos no Senhor. Salmos 92, 13 e 14 diz assim: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos atos do nosso Deus. 14 vai dizer assim: Na velhice darão ainda frutos, serão cheios da seiva e de verdor, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Você vê que quando a pessoa ela entende o reino, que ela absorve a plenitude de Jesus Cristo, e ela começa a se alimentar de alimento sólido, que ela começa a ser obediente e temente à palavra de Deus, ainda que quando ela chegar na velhice, ela continua a produzir frutos da mesma forma que produzia no começo. Essa é uma terra fértil, né? Uma terra que produz frutos de excelência. Ezequiel 47 vai também tratar de frutos de uma terra fértil. 47, versículo 12, 47, 12, vai dizer assim: junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto. Preste bem atenção que as árvores que nascem dão fruto ao rio. A palavra de Deus que diz que há um rio cujas águas elas fluem do trono de Deus. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as águas saem do santuário. Preste bem atenção de onde sai a água. Do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de
remédio. É isso mesmo, irmãos. Quando nós estamos sendo regados pelas águas que fluem do trono de Deus, do santuário do Altíssimo, nós produzimos remédios, alimento, para que as pessoas sejam curadas, para que as pessoas sejam alimentadas. E aí nós começamos a produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Eu posso ser uma terra fértil e começar a produzir dessa forma. O comportamento de alguém começa a gerar frutos. No vídeo anterior nós falamos das obras da carne, do comportamento de alguém carnal que não está enxertado, que não está obediente e em observância à palavra de Deus. Agora nós vamos falar de alguém que está enxertado, que está produzindo, que está sendo regado pelas águas que fluem do trono de Deus. Vamos falar de um comportamento de alguém em que o Espírito Santo começa a ajudar essa pessoa, a ensinar e direcionar a pessoa a produzir de maneira fértil. Né? Em Gálatas 5, 22, 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e consciências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Esse é um comportamento de alguém que gera frutos, de uma árvore que produz frutos bons, de excelência, para alcançar outras vidas. Entenda que em todo o propósito e o plano que Deus tem na minha e na sua vida, é necessário que nós venhamos dar fruto em toda a nossa vida, seja no trabalho, seja na família, seja no ambiente de relacionamento social com as pessoas. Nós temos que nos esforçarmos para produzir frutos, e não qualquer fruto, mas frutos de excelência, em que possam alcançar outras milhares e milhares de vidas. Efésios 5:9, também tratando desse mesmo assunto de frutos, pessoas que dão frutos no Senhor. 5:9 vai dizer assim: porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Filipenses 1:11 vai dizer desta forma: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. João 12:24. João 12:24 é interessante, que trata exatamente de morrer para a carne, para viver para o Espírito, de matar as obras carnais e abandonar as suas paixões, as suas concupiscências, os seus prazeres carnais, as coisas que são discernentes ao mundo e às trevas, e agora pelo comportamento agora de vida, de luz, né? João 12:24 diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Morrer em Cristo, morrer de maneira simbólica e espiritual, para que uma nova criatura nasça, produz fruto. Uma semente só produz fruto depois que morre. Fora isso, ela fica sozinha, segundo a palavra. João 15:2 vai dizer dessa forma: